Imagine ser escolhido para uma missão secreta, onde sua coragem e talento finalmente são reconhecidos. Mas, quando você e seus irmãos de farda começam a brilhar mais do que o esperado, o próprio exército decide apagar sua existência. Eu vivi isso. Fui parte de uma unidade formada apenas por soldados negros, treinados para missões impossíveis, que superou todos os limites, até que nosso sucesso se tornou incômodo demais para ser tolerado. O que aconteceu depois mudou para sempre a minha vida e a de todos que ousaram sonhar com respeito e igualdade dentro das Forças Armadas. Se você quer saber como a nossa história foi silenciada, como enfrentamos o preconceito e a injustiça mesmo depois de salvar tantas vidas, e por que a luz da nossa irmandade nunca se apagou, assista até o final. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal para que mais pessoas conheçam a verdade que tentaram esconder. Sua participação é fundamental para que histórias como a nossa jamais sejam esquecidas. As luzes do quartel nunca pareciam tão frias quanto naquela noite. Eu estava sentado na beira da minha cama, o uniforme impecável dobrado ao meu lado, as botas alinhadas como se esperassem uma ordem que nunca viria. O silêncio era cortado apenas pelo som distante de passos apressados no corredor, ecos de uma rotina militar que, para mim e para meus irmãos de farda, estava prestes a mudar para sempre. Eu sabia que algo estava errado desde o momento em que o capitão entrou na sala de instrução com o rosto fechado, os olhos evitando os nossos. Mas nada, absolutamente nada, poderia me preparar para o que estava por vir, a dissolução da nossa unidade, aquela que havíamos construído com suor, sangue e uma esperança teimosa de que, juntos, poderíamos ser mais do que apenas soldados, poderíamos ser reconhecidos como homens. Meu nome é Elias dos Santos, e esta é a história de como nós, soldados negros, brilhamos demais para o gosto do exército, e pagamos o preço por isso. A primeira vez que pisei no quartel, senti o peso de séculos de história sobre meus ombros. Meu avô, filho de ex-escravizados, sempre dizia que o exército era o único lugar onde um homem negro podia sonhar com respeito. Ele mesmo nunca teve essa chance, mas me incentivou a buscar o que ele não pôde. Lembre-se, Elias, aqui dentro você é igual a qualquer um, ele dizia, mas eu sabia que não era bem assim. O olhar dos outros recrutas, a maneira como os sargentos falavam comigo, sempre um pouco mais alto, um pouco mais duro, deixavam claro que, para eles, eu era diferente. No início, éramos poucos. Eu, o Jorge, o Samuel, o Benedito e o Lucas. Nos encontrávamos no refeitório, sentávamos juntos no fundo, ríamos das piadas que só a gente entendia. Aos poucos, outros foram chegando, vindos de diferentes partes do país, cada um com sua história de luta, de superação, de sonhos adiados. Formamos uma irmandade silenciosa, um pacto não dito de que, acontecesse o que acontecesse, estaríamos juntos. Foi numa manhã abafada de dezembro que tudo mudou. O general convocou uma reunião extraordinária. O boato era de que o exército estava formando uma unidade especial, secreta, para missões de alto risco. Ninguém sabia ao certo o que isso significava, mas todos queriam fazer parte. Quando anunciaram os nomes, percebi que todos os escolhidos eram negros. Olhei para o Jorge, que me devolveu um sorriso nervoso. Acho que é a nossa vez, irmão, ele sussurrou. A unidade foi batizada de Companhia Sombra. O nome parecia uma piada de mau gosto, mas ninguém ousou reclamar. Fomos levados para um campo de treinamento isolado, longe dos olhos curiosos dos outros soldados. Lá, recebemos instruções que iam muito além do que qualquer um de nós já tinha visto. Treinamento físico exaustivo, táticas de infiltração, combate corpo a corpo, uso de equipamentos de última geração. Os instrutores eram duros, mas justos. Pela primeira vez, senti que estavam nos preparando para algo grande. As missões começaram logo depois. A primeira foi no interior do Mato Grosso, uma operação para resgatar reféns de um grupo paramilitar. Entramos à noite, silenciosos como fantasmas. Cada um de nós sabia exatamente o que fazer. O Jorge desarmou as armadilhas, o Samuel cobriu a retaguarda, o Benedito e o Lucas abriram caminho. Eu liderei o grupo até o galpão onde os reféns estavam presos. Tudo aconteceu tão rápido que, quando o sol nasceu, já estávamos de volta à base, com todos os reféns a salvo e nenhum tiro disparado. O sucesso da missão nos deu confiança, mas também chamou atenção.
Começaram a circular rumores sobre a unidade secreta de soldados negros que estava resolvendo problemas que ninguém mais conseguia. Alguns oficiais nos olhavam com respeito, outros com desconfiança. Vocês estão indo longe demais, ouvi o major dizer certa vez, sem perceber que eu estava por perto. As missões se sucederam, cada vez mais perigosas. Fomos enviados para a Amazônia, para o sertão, para as favelas do Rio. Sempre agindo nas sombras, sempre trazendo resultados. A cada vitória, sentíamos que estávamos provando nosso valor, não só para o exército, mas para todos aqueles que duvidavam de nós. Mas, ao mesmo tempo, a tensão aumentava. Os olhares se tornaram mais frios, os sorrisos mais raros. Uma noite, depois de uma missão particularmente difícil, estávamos reunidos no alojamento, exaustos, mas felizes. O Lucas, sempre o mais brincalhão, levantou um brinde improvisado com uma caneca de café. Aos soldados que ninguém vê, mas que fazem o impossível, ele disse, e todos rimos. Mas o riso morreu rápido quando o capitão entrou, o rosto sério. Preciso falar com vocês, ele disse, a voz baixa. Amanhã, às 6, todos na sala de instrução. É importante. Ninguém dormiu direito naquela noite. O silêncio era pesado, cheio de perguntas sem resposta. Quando o sol finalmente nasceu, nos reunimos na sala, o coração batendo forte no peito. O capitão estava lá, acompanhado de 2 oficiais que nunca tínhamos visto antes. Eles não usavam insígnias, não sorriam. Recebemos ordens do alto comando, começou o capitão, evitando nossos olhos. A Companhia Sombra será dissolvida. A partir de hoje, vocês voltarão para suas unidades de origem. Não haverá explicações, não haverá registros. O que fizeram aqui nunca aconteceu. O choque foi imediato. O Jorge se levantou, indignado. Como assim, capitão? Depois de tudo o que fizemos? Depois de tudo o que provamos? O capitão suspirou, visivelmente desconfortável. Não é decisão minha, Jorge. As ordens vieram de cima. Vocês brilharam demais. E isso incomodou gente importante. As palavras ficaram pairando no ar, pesadas como chumbo. Eu senti uma raiva surda crescer dentro de mim, misturada com uma tristeza profunda. Tudo pelo que havíamos lutado, tudo que conquistamos, seria apagado como se nunca tivesse existido. Nos dias que se seguiram, fomos separados, enviados para diferentes quartéis, proibidos de falar sobre a Companhia Sombra. Os outros soldados nos olhavam com curiosidade, alguns com inveja, outros com desprezo. Ninguém sabia ao certo o que tínhamos feito, mas todos sentiam que havia algo diferente em nós. Eu tentei me adaptar à nova rotina, mas era impossível esquecer. As noites eram longas, cheias de lembranças das missões, dos risos, das conversas sussurradas no escuro. Senti falta dos meus irmãos de farda, da sensação de pertencimento, de propósito. O exército, que um dia foi meu sonho, agora parecia uma prisão. Certa vez, encontrei o Samuel por acaso, durante um exercício conjunto. Ele estava mais magro, o olhar cansado. Nos abraçamos em silêncio, sem precisar dizer nada. Eles podem tentar apagar o que fizemos, Elias, ele disse, a voz firme. Mas ninguém pode tirar de nós o que somos. As palavras dele ficaram comigo. Comecei a escrever tudo o que lembrava, cada missão, cada detalhe, cada emoção. Era minha forma de resistir, de garantir que nossa história não seria esquecida. Aos poucos, fui reencontrando os outros. O Jorge abriu uma pequena escola de artes marciais na periferia de São Paulo, ensinando disciplina e coragem para meninos que, como nós, buscavam um lugar no mundo. O Benedito virou líder comunitário, lutando por moradia digna para famílias negras. O Lucas se tornou músico, usando suas canções para contar nossas histórias. Eu segui no exército por mais alguns anos, mas nunca mais fui o mesmo. A cada promoção, a cada medalha, sentia o peso do que havíamos perdido. O reconhecimento que tanto buscávamos nunca veio. Nossos feitos foram enterrados nos arquivos secretos, nossas vozes silenciadas. Mas, mesmo assim, nunca deixei de acreditar que,
um dia, nossa história seria contada. Que alguém ouviria sobre os soldados negros que brilharam demais, e entenderia o preço que pagamos por isso. Hoje, sentado diante desta folha em branco, sinto o mesmo frio na barriga que senti naquela noite no quartel. Mas, desta vez, não há medo. Só orgulho. Orgulho de ter feito parte de algo maior, de ter lutado ao lado de homens que se recusaram a ser invisíveis. Sei que muitos ainda vão tentar negar o que vivemos, vão dizer que foi invenção, exagero, fantasia. Mas eu estava lá. Eu vi. Eu senti. E, enquanto houver alguém disposto a ouvir, nossa história nunca será esquecida. A lembrança mais vívida que tenho da Companhia Sombra não é de uma missão, nem de um combate. É de uma noite chuvosa, quando estávamos todos sentados em volta de uma fogueira improvisada, compartilhando histórias de infância. O Lucas contou sobre a mãe, que vendia doces na estação de trem. O Benedito falou do pai, que foi preso injustamente. O Jorge lembrou do irmão, morto pela polícia. Cada um de nós carregava uma dor, uma cicatriz, uma esperança. Naquela noite, percebi que nossa força não vinha do treinamento, nem das armas, mas da nossa história. Da nossa capacidade de resistir, de sonhar, de não aceitar o lugar que tentavam nos impor. Éramos soldados, sim, mas, antes de tudo, éramos homens. Homens negros, orgulhosos, determinados a deixar nossa marca, mesmo que tentassem apagá-la. O tempo passou, mas a ferida nunca cicatrizou completamente. Às vezes, acordo no meio da noite, o coração disparado, como se estivesse de volta àquela sala de instrução, esperando por uma ordem que nunca veio. Outras vezes, sonho com os meus irmãos de farda, rindo, lutando, vivendo. Em todos esses momentos, sinto uma saudade imensa, mas também uma gratidão profunda. Gratidão por ter vivido algo tão intenso, tão verdadeiro. Gratidão por ter conhecido homens que me ensinaram o valor da lealdade, da coragem, da dignidade. Gratidão por ter tido a chance de, mesmo que por pouco tempo, ser parte de uma unidade onde eu era visto, ouvido, respeitado. Hoje, quando olho para trás, vejo que nossa maior vitória não foi em nenhuma missão, mas na maneira como nos recusamos a ser invisíveis. Como, mesmo diante da injustiça, da exclusão, da tentativa de nos apagar, continuamos a brilhar. E é esse brilho que, acredito, um dia iluminará o caminho para outros que virão depois de nós. A Companhia Sombra pode ter sido desfeita, mas sua luz nunca se apagará. Porque, enquanto houver alguém disposto a contar nossa história, enquanto houver quem se recuse a aceitar o silêncio imposto, nós continuaremos vivos. Nos sonhos, nas lembranças, nas lutas de cada novo soldado negro que ousar sonhar com respeito, com reconhecimento, com justiça. E, se me perguntarem se faria tudo de novo, a resposta é simples: sim. Porque, apesar de tudo, valeu a pena. Valeu a pena cada lágrima, cada cicatriz, cada noite sem dormir. Valeu a pena porque, por um breve momento, fomos mais do que soldados. Fomos irmãos. Fomos luz. E essa luz, ninguém jamais poderá apagar. O tempo parecia se arrastar depois da dissolução da Companhia Sombra. Cada dia era uma repetição monótona do anterior, como se o mundo tivesse perdido as cores. Eu me via andando pelos corredores do quartel, cumprimentando colegas que mal sabiam meu nome, sentindo-me um estranho em um lugar que, por um breve período, havia sido meu lar. O uniforme, que antes vestia com orgulho, agora pesava sobre meus ombros como uma lembrança constante do que me foi tirado. Às vezes, durante os exercícios matinais, eu me pegava olhando para o horizonte, lembrando das noites em que, junto com meus irmãos de unidade, planejávamos cada passo de uma missão. Lembrava do cheiro da terra molhada na Amazônia, do calor sufocante do sertão, do som abafado dos nossos risos enquanto esperávamos o momento certo para agir. Cada missão era uma prova de fogo, mas também uma celebração da nossa força, da nossa união. Uma das missões que mais me marcou aconteceu numa favela do Rio de Janeiro. Havíamos recebido informações de que um grupo criminoso estava mantendo reféns em uma casa abandonada, usando-os como moeda de troca em uma negociação com a polícia. O exército não queria se envolver oficialmente, mas sabiam que podíamos resolver a situação sem chamar atenção. Entramos na favela à noite, misturando-nos à escuridão,
movendo-nos como sombras entre becos e vielas. Lembro do Benedito, sempre calmo, guiando o grupo com gestos precisos. O Lucas, com seu jeito brincalhão, tentava aliviar a tensão contando piadas baixinho. O Jorge, atento a cada detalhe, não deixava nada passar despercebido. O Samuel, silencioso, era o nosso escudo, sempre pronto para proteger qualquer um de nós. Quando finalmente localizarmos a casa, o plano era simples: entrar rápido, neutralizar os criminosos e resgatar os reféns. Mas nada saiu como planejado. Um dos bandidos percebeu nossa aproximação e começou a atirar. O tiroteio foi intenso, o barulho ensurdecedor. Senti o sangue pulsar nos ouvidos, o medo misturado à adrenalina. Em meio ao caos, ouvi o grito de uma criança. Sem pensar, corri em direção ao som, ignorando o perigo. Encontrei uma menina, não devia ter mais de 6 anos, escondida atrás de um sofá rasgado. Ela tremia, os olhos arregalados de pavor. Vai ficar tudo bem, pequena, sussurrei, tentando acalmá-la. Peguei-a nos braços e a levei para fora, protegendo-a com meu corpo. Quando saímos da casa, vi o Jorge cobrindo nossa retaguarda, o rosto suado, mas determinado. Conseguimos resgatar todos os reféns, mas o preço foi alto. O Lucas levou um tiro de raspão no braço, e o Benedito quase foi atingido por uma granada improvisada. No final, estávamos exaustos, feridos, mas vivos. E, mais importante, tínhamos salvado vidas. Depois da missão, sentamos juntos em um canto escuro da favela, compartilhando um pedaço de pão e um gole de água. O Lucas, mesmo machucado, não perdeu o bom humor. Acho que vou pedir aumento, brincou, arrancando risos de todos. Naquele momento, percebi que, apesar de todas as dificuldades, éramos invencíveis juntos. Essas lembranças me assombravam nos dias seguintes à dissolução da unidade. Eu tentava me convencer de que era apenas mais uma fase, que logo tudo voltaria ao normal. Mas sabia, no fundo, que nada seria como antes. O exército tentou apagar todos os vestígios da Companhia Sombra. Nossos registros foram lacrados, nossas conquistas ignoradas. Os oficiais que nos treinaram foram transferidos para outros estados, proibidos de falar sobre o que aconteceu. Era como se nunca tivéssemos existido. Mas a verdade não pode ser enterrada para sempre. Aos poucos, começaram a surgir boatos entre os soldados. Alguns diziam que tínhamos sido punidos por desobedecer ordens, outros que havíamos falhado em uma missão secreta. Ninguém sabia a verdade, e nós éramos proibidos de falar. O silêncio era uma prisão, mas também uma forma de resistência. Certa noite, recebi uma ligação do Jorge. Sua voz estava tensa, mas determinada. Elias, precisamos nos encontrar. Não podemos deixar que apaguem nossa história. Marcamos de nos ver em um bar discreto, longe dos olhos do exército. Quando cheguei, encontrei não só o Jorge, mas também o Samuel, o Benedito e o Lucas. Era a primeira vez que estávamos juntos desde a dissolução. O reencontro foi emocionante. Nos abraçamos longamente, sentindo o peso de tudo o que havíamos passado. Sentamos em uma mesa no fundo do bar, longe dos olhares curiosos. O Jorge foi o primeiro a falar. Eles acham que podem nos calar, mas não podem apagar o que fizemos. Precisamos contar nossa história, nem que seja só para nós mesmos. O Samuel concordou, a voz baixa, mas firme. O que vivemos foi real. Salvamos vidas. Fizemos o que ninguém mais teve coragem de fazer. Não podemos deixar que isso se perca. O Benedito, sempre o mais sensato, sugeriu que escrevêssemos tudo, cada detalhe, cada missão, cada emoção. Se não for para o mundo, que seja para nossos filhos, para que eles saibam do que fomos capazes. O Lucas, com um sorriso triste, completou, e para que eles nunca aceitem ser invisíveis. Naquela noite, começamos a escrever nossa história. Cada um contribuiu com suas lembranças, suas dores, suas vitórias. Era um processo doloroso, mas também libertador. À medida que as palavras iam tomando forma, sentíamos que, de alguma forma, estávamos recuperando o que nos foi tirado.
O processo de escrever nossas memórias me fez revisitar momentos que eu preferia esquecer. Lembrei da primeira vez que fui discriminado dentro do exército, de como um sargento me chamou de pretinho na frente dos outros recrutas, achando que era brincadeira. Lembrei do medo de não ser aceito, da vontade de provar meu valor a qualquer custo. Mas também lembrei dos momentos de orgulho, das vezes em que superamos o impossível juntos. Uma das missões mais difíceis foi no interior do Pará, onde um grupo de garimpeiros ilegais estava destruindo uma aldeia indígena. Fomos enviados para proteger os moradores, mas sabíamos que, se fossemos descobertos, ninguém viria nos resgatar. Passamos dias escondidos na mata, enfrentando mosquitos, fome e o medo constante de sermos emboscados. O Jorge, com sua experiência em rastreamento, nos guiou por trilhas quase invisíveis. O Samuel, sempre atento, cuidava para que ninguém se perdesse. O Benedito, com seu jeito calmo, mantinha o grupo unido, mesmo nos momentos de maior tensão. O Lucas, apesar do cansaço, nunca deixava o bom humor de lado. Quando finalmente atacamos o acampamento dos garimpeiros, tudo aconteceu muito rápido. Conseguimos expulsá-los sem disparar um tiro, usando apenas táticas de intimidação e inteligência. Os indígenas nos receberam como heróis, mas sabíamos que, para o exército, éramos apenas sombras. Essas experiências nos marcaram profundamente. Cada missão era uma lição de coragem, de resiliência, de solidariedade. Aprendemos a confiar uns nos outros de uma forma que vai além das palavras. Éramos mais do que uma unidade, éramos uma família. Depois da dissolução, cada um seguiu seu caminho, mas nunca perdemos o contato. O Jorge, com sua escola de artes marciais, tornou-se uma referência na comunidade. Ele ensinava não só técnicas de luta, mas também valores como respeito, disciplina e autoestima. Muitos dos seus alunos eram jovens negros, vítimas do preconceito e da violência. Para eles, o Jorge era mais do que um professor, era um exemplo de superação. O Benedito, com seu trabalho comunitário, ajudou a construir casas, organizar mutirões de limpeza, lutar por direitos básicos. Ele se tornou uma liderança respeitada, alguém a quem todos recorriam em momentos de dificuldade. Sua calma e sabedoria eram um farol em meio ao caos. O Lucas, com sua música, encontrou uma forma de transformar dor em arte. Suas canções falavam de luta, de esperança, de resistência. Ele se apresentava em bares, praças, escolas, levando nossa história para quem quisesse ouvir. Muitas vezes, eu o acompanhava, emocionado ao ver como suas palavras tocavam as pessoas. O Samuel, mais reservado, optou por trabalhar como segurança em uma escola pública. Ele dizia que, ali, podia proteger quem realmente precisava. Tornou-se uma figura querida entre os alunos, sempre pronto para ouvir, aconselhar, ajudar. Eu, por minha vez, continuei no exército, mas nunca mais fui o mesmo. Cumpri minhas obrigações, mas o brilho nos olhos havia desaparecido. Sentia-me um estranho, um sobrevivente de uma guerra silenciosa. O reconhecimento nunca veio, mas aprendi a valorizar as pequenas vitórias, um sorriso de gratidão, um olhar de respeito, uma palavra de apoio. Com o tempo, percebi que nossa luta não havia sido em vão. Cada vida salva, cada injustiça combatida, cada gesto de solidariedade era uma semente plantada. Talvez nunca recebêssemos medalhas ou homenagens, mas sabíamos, no fundo, que havíamos feito a diferença. Anos depois, durante uma cerimônia de formatura de novos recrutas, fui chamado para entregar uma medalha de honra ao mérito. Enquanto caminhava pelo pátio, senti os olhares dos jovens soldados sobre mim. Alguns me reconheceram, outros apenas ouviram histórias. Quando entreguei a medalha ao primeiro colocado, um jovem negro de olhos brilhantes, ele me olhou nos olhos e sussurrou: "Obrigado por abrir o caminho." Naquele momento, entendi que nossa história não havia sido apagada. Ela vivia em cada jovem que se recusava a aceitar o silêncio, em cada soldado que lutava por respeito, em cada homem e mulher que ousava sonhar com justiça. A companhia sombra pode ter sido desfeita, mas sua luz continuava a brilhar, silenciosa, persistente, indestrutível. Hoje, ao escrever estas palavras, sinto uma mistura de tristeza e orgulho. Tristeza pelo que perdemos, pelo que nos foi negado. Orgulho pelo que conquistamos,
pelo que nos tornamos. Sei que ainda há muito a ser feito, que a luta por igualdade e reconhecimento está longe de acabar. Mas também sei que, enquanto houver alguém disposto a resistir, a sonhar, a lutar, nossa história nunca será esquecida. Às vezes, me pego imaginando como seria se a Companhia Sombra tivesse continuado. Quantas vidas poderíamos ter salvado, quantas injustiças poderíamos ter combatido. Mas logo percebo que, mesmo desfeitos, continuamos juntos, ligados por laços que o tempo e a distância não podem romper. A última vez que nos reunimos foi no aniversário do Lucas. Ele organizou um pequeno show em uma praça da periferia, convidando amigos, familiares e antigos colegas de farda. Quando subiu ao palco, olhou para nós e disse: "Esta música é para meus irmãos de sombra, que me ensinaram a nunca desistir." Enquanto ele cantava, olhei ao redor e vi lágrimas nos olhos do Jorge, um sorriso orgulhoso no rosto do Benedito, e o Samuel, sempre discreto, batendo palmas no ritmo da música. Naquele momento, senti que, apesar de tudo, havíamos vencido. Porque, no fim das contas, o que importa não são as medalhas, os títulos ou o reconhecimento oficial. O que importa é a certeza de que, juntos, fizemos a diferença. Que, mesmo nas sombras, conseguimos brilhar. E é esse brilho que, um dia, iluminará o caminho para todos aqueles que se recusam a ser invisíveis. Sei que ainda enfrentaremos muitos desafios, que o preconceito e a injustiça continuam presentes. Mas também sei que, enquanto houver coragem, esperança e solidariedade, nada poderá nos deter. A Companhia Sombra pode ter sido desfeita, mas sua luz nunca se apagará. Porque, enquanto houver alguém disposto a contar nossa história, enquanto houver quem se recuse a aceitar o silêncio imposto, nós continuaremos vivos. Nos sonhos, nas lembranças, nas lutas de cada novo soldado negro que ousar sonhar com respeito, com reconhecimento, com justiça. E, se me perguntarem se faria tudo de novo, a resposta é simples: sim. Porque, apesar de tudo, valeu a pena. Valeu a pena cada lágrima, cada cicatriz, cada noite sem dormir. Valeu a pena porque, por um breve momento, fomos mais do que soldados. Fomos irmãos. Fomos luz. E agora que você conhece a verdade sobre os soldados negros que brilharam demais, e sobre como o exército tentou apagar nossa história, eu te peço, não deixe que esse silêncio continue. Cada lembrança, cada missão, cada lágrima e cada vitória que compartilhei aqui é parte de uma luta muito maior, que ainda acontece todos os dias, em muitos lugares, com muitos outros que só querem ser reconhecidos pelo seu valor. Se essa história tocou você, se fez pensar ou sentir algo diferente, não guarde só para si. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, com sua família, com quem você acredita que precisa ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal para não perder outros relatos como este e, principalmente, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber o que você pensa, quero ouvir sua voz, porque é assim que a nossa luz continua a brilhar, mesmo quando tentam nos apagar. Juntos, podemos fazer com que histórias como a nossa nunca mais sejam esquecidas. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima!